Oi pessoal, aqui é a Stephanie. No vídeo de hoje eu venho trazer uma resenha, na verdade uma resenha dupla pra vocês, de dois livros que eu li e eu preciso comentar e eu preciso indicar. Então, os livros em questão são Dangerous Girls e Dangerous Boys. Eu vou deixar a imagem deles em algum lugar aqui da tela. Ambos são livros escritos pela autora Abigail Haas. Eu li os livros em inglês, pelo que eu saiba, eles ainda não foram lançados aqui no Brasil, mas eu espero que sejam lançados em breve, porque os livros são excelentes. Então, vamos conversar um pouquinho sobre eles. Vamos começar então com Dangerous Girls. Esse livro, ele conta a história de um grupo de amigos que são adolescentes, todos ali em torno dos seus 16, 17 anos, eles estão ainda na escola, e eles são todos adolescentes riquinhos, mimados, eles estudam numa escola das mais tradicionais lá da cidade deles. Eles decidem então fazer uma viagem para uma casa que é de um dos meninos do grupinho de amigos, que fica lá em Aruba, né, numa paisagem paradisíaca, um lugar incrível. E você imagina, né, um monte de adolescente junto, sem a supervisão de um adulto, né, só pra causar mesmo. E então eles vão, a história vai acompanhar essa viagem deles, e eles chegam lá e tá tudo lindo, maravilhoso, até que uma das meninas, se eu não me engano eles estão em 6 pessoas, mas eu não me lembro agora exatamente quantos amigos são, mas eu acho que são 6, e aí uma das meninas do grupo é assassinada, é encontrada no seu quarto morta, e aí começa aquele desespero pra gente tentar descobrir quem foi que matou, o que foi que aconteceu. A gente acompanha a história do ponto de vista da Ana, que é uma das amigas, e ela é basicamente assim, a melhor amiga da menina que morre. O nome dessa menina que é assassinada é Elise, então a Ana é a melhor amiga da Elise, e ela vai contar pra gente como que foi todo o processo de início da amizade delas e como elas se tornaram amigas e como que é a relação delas atualmente. Esse livro ele fica indo do passado para o presente durante toda a narrativa para fazer a gente entender o todo, fazer a gente entender o que levou aquelas pessoas àquele momento e como era a relação entre todos eles. Só que sempre do ponto de vista da Ana, e o livro é narrado em primeira pessoa por ela. Como eu já citei no vídeo anterior aqui de leituras, esse livro ele é um thriller policial. Só que ele é o YA, então ele tem os personagens ali adolescentes, só que todos envolvidos num crime. E olha, sabe o que qualquer pessoa gosta em thriller, quem gosta, né, de thriller policial, tudo que você gosta em thriller policial tem nesse livro. E eu acho que ele tem aí um ponto diferente nesse aspecto das investigações, porque ele não fica assim superficial sobre as investigações, ele vai a fundo, ele mostra como que é o processo desde o início. Como os amigos estão ali junto com essa menina, né, com a Elise, eles são os principais suspeitos, é lógico, né, a polícia já coloca na cabeça que uma daquelas pessoas foi que assassinou a Elise. Logo que a polícia descobre o corpo, eles já são chamados para a delegacia para depor, para que eles consigam o máximo de informação possível. E a gente passa, junto com eles, por todo aquele processo chatíssimo e demorado e burocrático que é você ir pra delegacia, você prestar depoimento, você ficar lá na delegacia e meio que assim, você não pode sair. E aí ele vai passar por toda a questão do tribunal e análise das provas, as entrevistas. E você pode pensar, nossa, mas não é cansativo pra caramba? Não. A narrativa da Abigail Haas, ela deixa tudo extremamente frenético e você quer saber tudo o que tá acontecendo porque é aquela coisa, cada hora você acha que foi uma pessoa. E a Ana, que é a protagonista, ela é uma pessoa assim que ela tem menos recursos financeiros em comparação aos outros, né, aos outros amigos. Ela é meio que uma nova rica. Então, os outros são todos milionários, de famílias milionárias, então eles conseguem sempre dar um jeitinho, ficar menos tempo na cadeia, ficar numa sala melhor. E ela vai vendo que ela vai ficando pra trás, todo mundo tá se safando, né, é acusado, mas depois não é mais, e não sei o quê, e ela vai ficando pra trás. E aí a gente começa a ficar angustiado, a gente fala, mas coitada da menina, putz, ela não tem dinheiro pra sair da cadeia, ela vai ter que ficar aí agora, sendo acusada desse crime, e essa dúvida, ela vai ficar com você até o final, sobre quem foi o assassino, será que a Ana tem alguma coisa a ver, será que ela não tem? É muito difícil falar alguma coisa, porque eu não quero estragar a surpresa de ninguém, o final é sim muito, muito surpreendente. Eu já li livros com esse tipo de final, então por isso não foi tão mega ultra surpreendente pra mim, mas mesmo assim, eu nunca tinha lido um YA tão diferente quanto esse. Esse livro, ele meio que assim, ele ficou pra mim como um filme, sabe? É como se eu tivesse assistido um filme,
porque de tão dinâmica que é a história e a narrativa é tão dinâmica que eu consegui visualizar tudo com perfeição, como se fosse um filme. E os personagens, a melhor coisa dos personagens é que eles não são nem bons e nem ruins. Eles são pessoas, eles são cheios de defeito, eles falam coisas erradas, fazem coisas erradas, e você consegue se identificar com eles sem necessariamente gostar deles. Você se coloca no lugar deles, principalmente da Ana, que é a pessoa com quem que a gente mais acompanha, então você se coloca no lugar dela e fala, putz, cara, se fosse comigo, meu, nossa, seria péssimo. Ela tem um namorado, então a gente também se coloca na situação, porque o namorado dela tem algumas situações que ele é bem babaca, então a gente fica com raiva dele, mas a gente também entende o lado dele, é super confuso, gente, assim, pra nossa cabeça, nos nossos sentimentos, eles ficam super confusos em relação às coisas que acontecem. Eu só vou deixar aqui pra vocês essa indicação maravilhosa de Dangerous Girls, que pra mim foi um 4,5 estrelas. Pode ser que numa próxima releitura eu acabe favoritando ele, eu só não favoritei porque eu realmente esperava um pouquinho assim do final, então não foi tão surpreendente pra mim, mas eu devorei esse livro, eu li acho que em 2 dias, e eu realmente espero que ele seja lançado no Brasil. Mas se você lê em inglês, por favor, gente, dá uma chance pra Dangerous Girls. Eu tenho certeza absoluta de que vocês não vão se arrepender e vai ficar marcado pra sempre com vocês, assim como ficou comigo. E aí eu gostei tanto de Dangerous Girls que eu logo fui procurar o outro livro da Abigail Haas, que é Dangerous Boys. Esse livro tem um nome, né, parecido com Dangerous Girls, mas ele não tem absolutamente nada a ver com Dangerous Girls. É uma história completamente diferente, com outros personagens, e ele não chega a ser exatamente um thriller policial, ele é mais um suspense. Esse livro acompanha a história de 3 principais personagens, são 3 protagonistas, que é a Chloe, o Ethan e o Oliver. O Ethan e o Oliver são 2 irmãos, e a Chloe, ela é a protagonista mesmo, ela é a pessoa que a gente acompanha também em primeira pessoa, a história dela é a história principal, e aí esses 2 irmãos entram na vida dela e transformam a vida dela completamente. A gente já começa a história do final, então a gente sabe que aconteceu um acidente, aconteceu um incêndio numa casa abandonada, e esse incêndio foi o responsável pela morte de um dos irmãos. A gente não sabe quem, a gente só vai descobrir mais pra frente na história. E aí a Chloe vai contar pra gente também, entre passado e presente, como ela conheceu esses irmãos, como a vida dela estava na época, como ela conheceu primeiramente o Ethan, depois o Oliver, e aí como que foi parar nessa situação desse incêndio que levou à morte de um deles. Então, como vocês podem ver, a história é bem diferente e ela não foca tanto na questão da investigação, ela foca mais no emocional desses personagens, ela foca mais no relacionamento entre esses 3 personagens. A Chloe também, mais uma vez, é uma personagem que eu, em momento algum, gostei, assim, de falar pra vocês, ela é uma personagem incrível, mas ela é uma personagem muito real. Ela é uma menina que tá passando por uma situação por um momento na vida dela em que ela tá quase indo pra faculdade, ela já terminou o ensino médio, ela tá prestes a ir pra faculdade, porém ela passa por uma situação complicada na vida dela nesse momento, que é o divórcio dos pais. Os pais se divorciaram recentemente, então ela tá passando por esse processo de aceitação do divórcio. O pai dela simplesmente saiu e deixou a Chloe sozinha, né, com a mãe dela, e a mãe dela entrou numa depressão profunda por conta desse divórcio, então ela tem que lidar com essas situações que não são nem um pouco fáceis ao mesmo tempo. E ela acaba se decidindo em não ir para a faculdade naquele momento para poder cuidar da mãe dela, mesmo sem querer cuidar da mãe dela. Ela resolve pensar, não, melhor eu ficar um pouquinho para ajudar a minha mãe. E aí ela fica sozinha, né, porque a melhor amiga dela que ia com ela acaba indo e ela fica. E aí é nessa situação que ela conhece o Ethan, que é um menino muito incrível, um menino assim doce, um menino bonito, um menino educado, e ela já se encanta por ele logo de cara, mesmo pensando assim, eu já tô indo embora, são só mais alguns meses e eu vou embora, eu não quero me envolver com ninguém, mas ela acaba se envolvendo com o Ethan e eles começam um relacionamento. E mais pra frente ela conhece o Oliver. E aí o Oliver vem pra sacudir as estruturas do relacionamento dela com o Ethan e do relacionamento, na verdade, entre todo mundo ali. O Oliver vem pra causar geral. Mais uma vez, eu não posso contar muito porque eu não quero estragar a surpresa. Esse livro tem algumas reviravoltas, ele também tem um final... Eu não diria que o final é exatamente surpreendente, ele é mais um livro assim com uma construção muito interessante e com reviravoltas, com alguns pequenos plot twists que vai deixar você meio chocado, mas o final não é exatamente chocante igual o final de Dangerous Girls. Mas esse livro tem uma construção psicológica dos personagens que é de ficar de queixo caído, gente. Meu Deus do céu, esses personagens, eles são, ao mesmo tempo que eles são reais, eles resgatam o pior dos seres humanos, é
é muito bizarro e é muito legal também ao mesmo tempo. Eu gosto de livro assim, que tem personagens bizarros. O Oliver, que é o personagem que, né, o outro irmão que vem depois um pouquinho na história, ele me lembrou um pouco aquele personagem do Macaulay Culkin no filme Anjo Mal. Eu não sei se vocês lembram, acho que quem é mais dos anos 90 vai lembrar. É um filme antigo aí que tem a relação entre dois irmãos e um é bonzinho e outro é malzinho. Nesse caso, eu não vou dizer pra vocês exatamente que é assim. Eu acho que o Oliver ele não chega a ser igual aquele, né, personagem do Macaulay Culkin, mas ele tem umas tendências ali, levemente parecido algumas das atitudes dele. E eu gostei de ver como que a Chloe lida com isso, né? Como ela se deixa levar por certas coisas, algumas coisas ela não quer, mas ao mesmo tempo ela quer, e aí ela fica naquela indecisão. E mais uma vez esse livro ele vem trazer, a Abigail Haas, na verdade, vem trazer essa coisa da empatia, de você se colocar no lugar dela e pensar, você tá julgando ela, mas vai lá se colocar no lugar dela, vai ver o que você faria. Então ela provoca você várias vezes, dá raiva, né? Porque a gente fica, ai, mas caramba, né? Que coisa. Você fica com aquela sensação de eu tô sendo provocada, eu sei que ela tá fazendo isso pra causar uma confusão na minha cabeça. E ela consegue. Você sabe que você tá sendo manipulado. E mesmo assim, você se deixa ser manipulado, que é uma delícia. Gente, esse livro é muito bom também. Tão bom quanto Dangerous Girls. Eu só não dei mais estrelas pra ele, eu dei 4 estrelas pra ele. Eu só não dei 4 estrelas e meia ou 5, porque ele realmente não tem esse final explosivo e maravilhoso. Mas, ao contrário de Dangerous Girls, ele tem uma profundidade psicológica maior. Ele é mais aprofundado no psicológico e no relacionamento dos personagens. E já Dangerous Girls foca um pouquinho mais, foca nas relações, mas foca um pouquinho mais na investigação, um pouquinho mais no crime, no que realmente aconteceu. Então, ambos são maravilhosos, eu recomendo os dois pra vocês. Essa autora, depois de um tempinho, vim descobrir que Abigail Haas, na verdade, é um pseudônimo de uma outra autora, que agora eu não lembro o nome, e ela escreve, então, livros mais YA, assim, mais sérios. Pelo que eu entendi, ela usa o pseudônimo de Abigail Haas, porque ela só escreveu esses dois, nesse estilo. E os livros de YA um pouquinho mais leves, ela escreve com o nome dela mesmo. Então eu espero muito que ela continue lançando livros nesse estilo, porque são livros incríveis. Essa mulher tem realmente o dom de resgatar o pior das pessoas e ao mesmo tempo torná-las extremamente reais, porque em momento algum eu senti esses personagens todos forçados. Gente, é todo mundo zoado, é todo mundo problemático, e eu gostei muito desses personagens todos, tanto os que foram apresentados em Dangerous Boys, quanto os que foram apresentados em Dangerous Girls. Então fica aqui a minha recomendação desses dois livros, eu vou colocar a imagem deles aqui novamente para vocês lembrarem, e lá no blog tem resenha dos dois livros, os links estão aí na descrição, caso você queira ler. Às vezes eu posso ter esquecido de falar algum detalhe aqui na resenha que eu falei lá no blog, então dá uma passadinha lá para você ler e conferir a resenha na íntegra. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, me conta aí embaixo caso vocês tenham ficado interessados nesses livros. Se vocês gostaram dessa resenha e vocês querem que eu poste mais resenha, porque eu realmente não costumo postar tanta resenha, então caso vocês queiram que eu poste mais resenhas, se tem algum livro que vocês viram lá no blog, que é que eu fale aqui, algum livro que vocês viram no meu Scooby, eu realmente não sei qual a próxima resenha que eu deveria fazer, então se você tiver alguma dica, pode deixar aí embaixo. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau!